aqui rapidinho. Pronto, tá gravando ali. O que é que eu ensinei a vocês até agora? É importante vocês fazerem uma ponte para vocês entenderem o que é que eu quero hoje nessa aula para ajudar na confecção do texto, tá? Eu ensinei até agora vocês a cuidarem da unidade textual, principalmente da unidade dos parágrafos, criar o plano primeiro. Cria o plano com tese, argumentos e desenvolvimento, certo? Aí a gente foi para a unidade do parágrafo, aquele parágrafozinho que eu usei um tema do terraço, a gente foi detalhando ele, né? Para manter o tema de acordo com o objetivo que você tem. Aí, na última aula que eu ia passar, eu tive que gravar e colocar no grupo, eu mostrei dois estilos de texto. Aquele que traz dois argumentos, né, dois problemas desenvolvidos, ou aquele que traz a ideia de causa e consequência, né? São duas estruturas diferentes, mas que têm o mesmo princípio, tá, pessoal? A diferença é que no que tem dois problemas, você vai ter que dar um jeito de fazer uma intervenção que seja geral para os dois problemas. No que tem a causa e a consequência, geralmente o problema maior é só que você se concentra na causa e aí você tem que realmente achar uma intervenção direto para aquela causa, o parágrafo 1. A intervenção você nem se preocupa com a questão do parágrafo 3, que são só consequências que você vai mostrando. Mas aí como é que a gente vai articular o nosso repertório? Eu prometi a vocês nas aulas anteriores e vou mostrar hoje depois de todos esses ensinamentos que nós passamos, né? Inclusive com aquela possibilidade de a gente fazer, por exemplo, uma análise dos repertórios, mostrar quando vocês estão deixando alguma coisa embrionária. Isso foi importante para vocês terem segurança. Então, todo mundo já sabe o que é o plano de texto. Agora vem a cereja do bolo, que é como a gente vai realmente parecer que sabe muito na redação, tá? Mas parecer que sabe muito mesmo, não é pouquinho não. Esse aqui, ó, a gente coloca chat GPT português. Como é que os alunos estavam utilizando? Estavam utilizando o chat GPT para fazer a redação toda. Eu fiz, não, vocês estão errados. Utilizem para completar a redação que vocês vêm fazendo, mas como? Achando 4 tipos de repertório. Na penúltima aula, se não me engano, eu ensinei a vocês 4 pilares dos repertórios, né? Deixa eu só receber Kaline aqui rapidinho. Opa, Kaline, boa noite, seja bem-vinda, tá? Comecei há pouco tempo. Então, aí eu ensinei a vocês 4 pilares do repertório. Quais são os 4 pilares? Contexto, que aí é um conhecimento consolidado de história, geografia, de uma área do conhecimento, né? Que já sofreu as ações do tempo e permaneceu. Então, isso é contexto. O fato, né? Que sempre está ligado à atualidade específica. A opinião, aí entra livro, entra tudo, né? Opinião, citação, estudo. E a norma, que é a lei. A maioria dos alunos, quando vão estudar para a redação do Enem, estudam de maneira aleatória. Por que esse instrumento, o ChatGPT, ele é fantástico para a gente fazer o repertório da gente? Entendam, fazer, não copiar uma redação pronta. Eu vou mostrar para vocês como é que a gente usa isso aqui dentro dos 4 pilares que eu mostrei para vocês. Olha só. A estrutura dele já permite a gente ter uma noção clara do que a gente quer, tá? Vou dar um exemplo. O primeiro repertório que eu coloquei foi contextualização, lembra? O fato contextual. Aí o que seriam contextualizações? Fatos históricos, geografia, biologia, tudo que está consolidado na área do conhecimento. Perfeito? Então, quando a gente simplesmente vai pensar em procurar repertórios, a gente entra nos sites e é uma infinidade de coisas, a gente não sabe por onde começar. Vou dar um exemplo a vocês de como é que a gente usa isso aqui. O tema dessa semana é desenvolvimento tecnológico, que é um dos núcleos temáticos do Enem. O Enem trabalhou a tecnologia, se não me engano, 3 vezes, 2011, 2018 e teve outro ano que eu não me recordo agora, mas ele trabalhou 3 anos a tecnologia. Tá? Controle de dados, Viver em Rede no século XXI, lá em 2011, e ele vira e mexe está trabalhando esse repertório. Se o aluno vai estudar repertórios assim aleatoriamente, ele vai achar muita coisa, mas muita coisa mesmo. Para fazer a filtragem e trabalhar dentro dos pilares do Enem, ele não vai conseguir. Como é que você digita aqui para achar o que realmente interessa? Veja bem, ó. Olha só. Contextos. Preste atenção nos núcleos que eu estou mostrando. Contextos relacionados ao desenvolvimento, que é o nosso tema da semana, né? Tecnológico. Perceba que ele vai fazer um recorte específico, no máximo com 7 itens, olha só. Tá vendo? Ó? Contextos específicos. Ou seja, 8. Tá ali, ó. Então, esse é o assunto, tipos de tecnologia.
Perfeito? Se eu procurar por contexto, é isso que ele vai me dar. Perfeito? Agora, se eu colocar aqui, ó, veja bem, acontecimentos marcantes relacionados com o desenvolvimento tecnológico, olha o que ele vai fazer. Ó. Deixa eu só tirar aqui a troca. Olha como ele vai me organizar. Eu já fiz isso antes, tá? Para mostrar para vocês. Inclusive com o termo que se utiliza. Olha só. Avanços em inteligência artificial, desenvolvimento de veículos autônomos, lançamento de redes, exploração espacial, avanço em medicina genômica, crescimento de criptomoedas e tecnologia blockchain, evolução da realidade virtual e aumentada, avanço em energia renovável e armazenamento de energia. O que ele faz? Ele faz um apanhado geral, ele faz uma pesquisa geral na internet e seleciona coisas que são realmente relevantes para a redação. Como é que a gente vai trabalhar com isso? Você vai trabalhar com isso dentro dos 4 pilares. Olha como quando isso já está feito, bem preparado, você percebe sem nenhum problema. Eu fiz aqui antes para vocês verem. Olha como é que eu digitei tudo. Olha qual foi a chamada que eu fiz lá no ChatGPT, dentro dos 4 pilares que a gente trabalha. Momentos históricos relacionados ao desenvolvimento tecnológico, ou seja, qual é a palavra que você vai utilizar? O termo, momentos históricos relacionados ao problema que você está trabalhando ali para o Enem, certo? Agora, olha o compilamento de dados que ele traz para a gente, como é muito objetivo. Olha só, eu estou falando sobre desenvolvimento tecnológico no Brasil, por exemplo. Não tenho noção do que eu vou colocar na minha redação. Aí ele traz, invenção da roda, cerca de 3.500 a.C. Ou seja, eu já posso começar trazendo um contexto muito lá para trás, tá? Para trazer para a atualidade. 2. Invenção da imprensa, 1440. Revolução Industrial, século XVIII. E ele vai fazendo um apanhado geral. A invenção da imprensa, né? Prensa móvel por Gutenberg, permitiu a produção em massa de livros e outros materiais escritos, catalisando a disseminação do conhecimento e o início da era moderna. Se eu fosse usar esse termo, eu simplesmente focaria na disseminação do conhecimento e o início da era moderna. Entendem como você vai pensar na invenção da imprensa para jogar na redação com um viés específico? Aí eu venho para o de baixo. Quando eu falo em Revolução Industrial, é mais comum, né? Ele fala, a Revolução Industrial marcou o surgimento de novas tecnologias, ou seja, eu posso colocar a Revolução Industrial como o surgimento de novas tecnologias, as tecnologias que a gente conhece hoje especificamente. Então, como máquinas a vapor, produção em massa e ferrovias, transformando radicalmente a sociedade, a economia e o modo de viver. Então, em termos de tecnologia, de desenvolvimento tecnológico, a Revolução Industrial tem esse viés, ou seja, ela gerou influência muito mais impactante para a vida moderna como a gente conhece hoje. Então, eu tenho 2 alternativas. Ou eu pego um fato muito lá atrás, tirando a perspectiva do recorte da disseminação do conhecimento e o início da era moderna, lá na invenção de Gutenberg. Eu posso trazer algo mais primitivo ainda com a invenção da roda, que meio que criou uma relação de evolução constante, né, na sociedade, até porque otimizou o tempo e tudo mais. Eu tenho a descoberta da eletricidade, século XVIII e XIX aqui, nessa situação. Agora, olha só. Avanços na compreensão da eletricidade e sua aplicação prática levaram ao desenvolvimento de tecnologias como a lâmpada elétrica, motores elétricos e telecomunicação, impulsionando a era da eletrificação, que foi fundamental para a era do mundo digital que a gente conhece hoje. Tá? A invenção do computador, ou seja, está mais ligada à perspectiva da modernidade que a gente quer. Então, se você vai tratar um tema que fala sobre desenvolvimento tecnológico, você tem que escolher bem. Mas aí, para escolher, você tem muita dificuldade. Por quê? Porque você vai fazer um apanhado geral e aleatório de repertórios em livros, nos sites. Aqui não, ele compila para você desde o momento mais antigo ao momento mais específico com relação à distribuição e disseminação de conhecimento. Fala sobre descoberta da eletricidade e invenção do computador. Já está mais específico ainda. Internet. Agora olha a diferença entre invenção do computador e internet. Desde as primeiras máquinas de calcular mecânicas até os computadores modernos, a invenção e evolução dos computadores revolucionaram quase todos os aspectos da vida humana. Então é interessante eu trazer a perspectiva de desenvolvimento tecnológico, se eu for falar de computador, para essa visão da revolução de todos os aspectos da vida humana. Está vendo como ele fornece, inclusive, uma ponte para eu desembocar num tema? Desde o trabalho até a comunicação e entretenimento. Aí vem a internet. Olha como as informações, se você for procurar de maneira aleatória, você não acha informações dessa qualidade.
o desenvolvimento da ARPANET, precursora da internet, e a criação do Protocolo de Controle de Transmissão, Protocolo de Internet, TCP/IP, pavimentaram um caminho para a interconexão global de redes de computadores, mudando fundamentalmente a forma como as pessoas comunicam e acessam informações. Percebam que não são informações quaisquer e não são informações sem aprofundamento. Se você colocar isso aqui numa redação de Enem, o corretor não vai esperar. Ele não vai esperar essa conexão específica com o dado histórico, o fato histórico, especificamente para aquele recorte tecnológico ali. Aí vem o último, né, que é a Revolução Digital, ó, século XXI, avanços em áreas como inteligência artificial, computação em nuvem, tecnologias móveis e internet das coisas estão transformando rapidamente a sociedade, criando novas oportunidades e desafios em áreas como saúde, educação, transporte e muito mais. Tá vendo como isso aqui tem uma repercussão específica para a vida social, para a vida coletiva? Então, se eu pego esse viés das revoluções ou dos desafios que ela está trazendo, né, revolução digital, para a convivência do século XXI, eu posso abordar um tema mais específico, tá? Sobre relação entre tecnologia ou o mundo digital e as mudanças sociais. Aí eu usaria esse tipo de repertório aqui. Isso aqui, pessoal, são fatos históricos específicos ligados à tecnologia ou ao desenvolvimento tecnológico. E aí, quando a gente faz isso aqui, a gente meio que faz o seguinte: a gente não está naquela mata toda, a gente está sabe, na microideia, ligada àquele tema, ligada àquele assunto, ligada àquele eixo. E aí dá para a gente trabalhar com muito mais eficiência. Por quê? Eu só teria que realmente focar em 7 momentos históricos específicos que falam sobre desenvolvimento tecnológico. Está aqui mais na cara da gente, especificamente para a gente trabalhar essa vertente. Bom, o outro bloco é o fato, né? Lembra? Da atualidade. Esse aqui é um contexto histórico, ou seja, é uma contextualização para a redação. Posso começar abrindo o leque da contextualização para ir descendo para os fatos, opiniões, né? A outra maneira que você vai digitar lá é isso aqui, ó. Opiniões de personalidades sobre desenvolvimento tecnológico. O que é que eu digitei no primeiro? Eu digitei isso aqui, ó. Momentos históricos relacionados ao desenvolvimento tecnológico, é o nosso tema, tá? Aqui eu digito opiniões de personalidades sobre o desenvolvimento tecnológico. Digito lá no chat GPT, faço um Ctrl+C, Ctrl+V e colo numa folha para que eu tenha essa referência na hora de fazer minha redação. Agora, olha que coisas interessantes. Quando a gente pensa em desenvolvimento tecnológico como tema, e a perspectiva da gente não ter ideia nenhuma de ninguém que fala alguma coisa. Olha agora, ele traz aqui para a gente 6 opiniões específicas, e aí eu coloquei aqui de personalidades. Por que personalidades? Porque geralmente o pessoal usa citação de filósofos, sociólogos. Citar personalidades que vivem na era atual, você traz uma perspectiva de mais atualização para a sua argumentação, entende? Olha o que ele traz nessa perspectiva. Ele diz que é o Elon Musk, empresário e CEO da SpaceX e Tesla. Musk é conhecido por suas opiniões, tanto otimistas quanto preocupadas em relação à tecnologia. Ele expressa entusiasmo pelo potencial da inteligência artificial e da colonização espacial, mas também adverte sobre os riscos existenciais associados à IA e à falta de regulamentação em certas áreas tecnológicas. Ou seja, se eu trago um Elon Musk da vida para minha redação, eu sei que há o otimismo de uma parte, de um lado, e sei que também há preocupações do outro. Então, ele é ambivalente num tema falando sobre tecnologia. Eu posso usá-lo tanto na perspectiva positiva, quanto aquela pessoa que problematiza. Ou seja, se o tema for os riscos do desenvolvimento da inteligência artificial, da tecnologia para a convivência coletiva, eu sei que eu posso usar essa parte aqui, ó, essa parte final dele, das preocupações que ele tem, entende? Ou seja, eu jogo na minha redação algo muito atual e com uma perspectiva de trabalho enorme. Olha o Stephen Hawking aqui, físico teórico, sei inclusive quem é, né? Então, Hawking alertou sobre os perigos da inteligência artificial não controlada, advertindo que poderia se tornar a pior invenção da história da humanidade, se não fosse gerenciada com cuidado. Cara, isso aqui já está pronto para usar como uma contextualização, mas pautado pela questão da personalidade, da opinião de alguém. Ao invés de utilizar um teórico lá da Grécia Antiga que não fala especificamente sobre aquele assunto, eu tenho alguém que está ligado ao problema, que está vivenciando o problema, que é uma personalidade e que falou alguma coisa especificamente porque teve um motivo. Tá? Eu posso usar desse jeito. Bill Gates, especificamente, cofundador da Microsoft, o Gates é otimista em relação à tecnologia e seu potencial para resolver problemas globais, como doenças, pobreza e mudanças climáticas. No entanto, ele também enfatiza a importância
de considerar os impactos sociais e éticos das novas tecnologias. Então veja, o Musk e o Bill Gates têm opiniões ali muito similares, né? Eu posso inclusive fazer um combo dos dois na minha argumentação, se eu quiser, trabalhar opiniões nesse sentido. Dizer que tanto um quanto o outro mostram suas preocupações, aí o Bill Gates com relação às questões dos impactos sociais e éticos, e o Elon Musk com relação aos riscos, né, que ele oferece à convivência coletiva. Eu posso fazer esse mix, mostrar para o corretor que eu tenho um conhecimento mais abrangente sobre o tema, que eu estou atualizado sobre as discussões atuais. E aí, ó, tem o Zuckerberg também. É um defensor entusiasmado da conectividade global e das redes sociais como ferramentas para unir as pessoas e promover a transparência. No entanto, ele enfrentou críticas por questões relacionadas à privacidade e ao impacto social do Facebook e outras plataformas da mídia social. Ou seja, como eu usaria esse cidadão? Se há a questão do ataque à privacidade, qualquer tema que fale sobre a vivência em rede, ou a limitação da privacidade, ou a restrição, alguma coisa desse tipo, a afetação da privacidade, é esse o cara que eu vou utilizar. Porque ele, na verdade, sofreu críticas pelo que houve na rede social que ele comanda. Entende a perspectiva? Aí tem um historiador e autor, né? Discute o papel da tecnologia, o Yuval Noah Harari, na transformação da sociedade humana em seu livro Sapiens, Uma Breve História da Humanidade, e argumenta que o avanço tecnológico pode tanto liberar o potencial humano, quanto criar novos desafios sociais e éticos. Já pensou, você diz assim, o historiador e autor Yuval Noah Harari afirma que, ou argumenta, que o avanço tecnológico pode tanto liberar o potencial humano, quanto criar novos desafios sociais e éticos na sua redação, e partir para uma explicação do tema a partir de uma frase assim, atualizada, é diferente de você pegar qualquer coisa e querer adaptar um tema como esse. Entenda, o tema é desenvolvimento tecnológico. Eu tenho o recorte e a opinião específica para aquele recorte, para o que o Enem trabalha em termos de tecnologia. Tim Berners-Lee, inventor da World Wide Web, né, o WWW. Berners-Lee é um defensor da web aberta e descentralizada, defendendo a proteção da neutralidade da rede e a promoção do acesso equitativo à informação online. Eu posso usar isso aqui em temas que falam sobre democratização do acesso à tecnologia. Tá? Muita gente vai ter dificuldade de achar um repertório ligado à democratização do acesso à tecnologia. Olha que repertório dentro da perspectiva clara. Entende? Então, numa pesquisa rápida, jogando esse bloco aqui, opiniões de personalidades, eu tenho munição suficiente para trabalhar a redação de uma maneira, sabe, fora do padrão que o corretor do Enem espera, porque ele não espera citações dentro do padrão da atualidade, linkadas com essa perspectiva que a gente tem. E aí é interessante, porque você transforma a sua redação numa amostra clara de um conhecimento global, tanto histórico quanto atual. Aí, olha só, não para por aqui, tá? Se eu estou falando sobre a perspectiva da contextualização, da opinião, né? Agora eu venho para o fato. Aí a gente pensa, nossa, principais fatos, olha como eu digito lá no ChatGPT. Eu vou fazer isso para todos os núcleos temáticos, tá, pessoal? A mesma digitação. Principais fatos sobre a violência. Principais fatos sobre tal, certo? Na atualidade, da atualidade. Tem que fazer isso. Por quê? Um dos eixos é contexto, lá atrás, história, geografia, biologia, por aí vai. O outro eixo é opinião, citação, ali eu trabalhei com citações. Aqui, o outro é atualidade pura e simples, os fatos específicos. Aí vamos supor, eu estou falando sobre desenvolvimento tecnológico, eu vou falar o trivial, o básico, e olha o que isso aqui me fornece, pessoal. Avanços em inteligência artificial. A IA continua a ser uma área de rápido crescimento, com avanços em campos como aprendizado de máquina, visão computacional e processamento da linguagem natural. Aplicações práticas incluem assistentes virtuais, carros autônomos, diagnósticos médicos e muito mais. Olha a abrangência desse fato atual. É um fato, eu posso utilizar isso especificamente dentro do meu argumento, provando alguma coisa. Comprovando. A exemplo dos avanços em inteligência artificial, que inclui dentro dos seus benefícios diagnósticos médicos. Por exemplo, se o tema for tecnologia na saúde. Entende a perspectiva? E o foco que eu tenho com isso, eu otimizo o meu tempo e eu consigo direcionar minha argumentação para o repertório que eu tenho, que é mais focado no assunto aqui no eixo. Tecnologia 5G. O lançamento e expansão das redes 5G estão possibilitando velocidades de dados mais rápidas, menor latência e maior capacidade de conexão, impulsionando o desenvolvimento de aplicativos e serviços inovadores, como a internet das coisas, realidade aumentada e realidade virtual. Ou seja, me dá uma abrangência e um trabalho específico para a redação. Computação quântica,
Avanços na computação quântica estão sendo feitos por empresas e instituições de pesquisa em todo o mundo. Embora ainda em estágios iniciais, a computação quântica tem o potencial de resolver problemas complexos de forma muito mais rápida do que os computadores clássicos, impactando áreas como criptografia, simulação molecular e otimização. Ou seja, eu não tinha nada sobre desenvolvimento tecnológico, e eu tenho aqui os desenvolvimentos tecnológicos mais recentes, factuais, especificamente da nossa era. Olha o outro: energia renovável e sustentabilidade. Se eu estou falando sobre essa questão, como a tecnologia pode impulsionar, né, a questão da sustentabilidade, é uma outra relação que eu posso fazer. Tecnologias relacionadas à energia renovável, como painéis solares e turbinas eólicas, continuam a se tornar mais eficientes e acessíveis. Além disso, há um foco crescente em soluções de armazenamento de energia e redes inteligentes para facilitar a transição para uma economia de baixo carbono. Eu posso trazer uma opinião específica de alguém que fala bem da tecnologia, lá em cima que a gente viu, ou um fato histórico no passado que realmente melhorou muito a qualidade de vida do ser humano, e usar isso aqui como sendo uma nova melhoria na qualidade de vida, entendeu? Fazer uma ponte entre um fato contextual e a atualidade aqui específica. Blockchain e criptomoedas com relação à economia, né? Tecnologia blockchain está sendo explorada em diversas áreas, desde finanças até cadeias de suprimentos à votação eletrônica. Enquanto isso, as criptomoedas continuam a crescer em popularidade e aceitação, com Bitcoin e outras altcoins sendo cada vez mais adotadas como forma de pagamento e investimento. Ou seja, eu tenho revoluções na área econômica aqui. Eu posso citar também como exemplo na minha redação. Como vocês fazem quando vocês estão querendo endossar uma ideia, sem deixar embrionária. Privacidade e segurança cibernética. Ó. Com o aumento das preocupações com privacidade de dados e cibersegurança, há um foco crescente em desenvolver tecnologias e políticas que protejam as informações pessoais dos usuários e as infraestruturas digitais contra ameaças como ataques cibernéticos e violações de dados. A gente tem muito essa discussão com relação à privacidade no meio virtual. Né? Inclusive, o Enem já teve essa perspectiva específica. Muita gente não citou esse tipo de tecnologia, daria para fazer. E aí vem tecnologias de saúde digital, né, que foi lançado na Covid-19. A pandemia de Covid-19 acelerou a adoção da tecnologia de saúde digital, incluindo telemedicina, rastreamento de contatos, aplicativos de saúde e monitoramento remoto de pacientes. Essas tecnologias estão mudando a forma como os serviços de saúde são entregues e acessados em todo o mundo. Ou seja, eu não tinha nada sobre desenvolvimento tecnológico, agora eu tenho contextos específicos para o desenvolvimento tecnológico, opiniões específicas e de pessoas da atualidade sobre o desenvolvimento tecnológico e realmente fatos atuais sobre o desenvolvimento tecnológico. Em que pé anda? Está aqui os fatos todos. E eu quero listar todos? Pode, mas aí seria interessante você escolher um que seja mais voltado para aquela área que você está desenvolvendo ali. E aí, ó, o último, como é que você digita? Principais legislações sobre desenvolvimento tecnológico no Brasil. Uma vez que o tema do Enem é voltado para a questão da tecnologia ou qualquer coisa dentro do Brasil. Cara, olha só, quando eu parto para a norma, o potencial que eu tenho em termos de selecionar leis específicas para um tema que a gente nem pensaria usar. Todo mundo sempre usa a Constituição, né? Olha isso aqui. Primeira lei. Marco Civil da Internet. Lei 12.965/2014. Conhecido como a Constituição da Internet, estabelece princípios, garantias, direitos e deveres para o uso da internet no Brasil, incluindo a proteção da privacidade e dos dados pessoais dos usuários. Quantos de vocês já usaram o Marco Civil da Internet sem ter todas essas informações sobre ele? Tá vendo? É uma clara leitura específica do que essa lei representa e do que eu posso fazer com ela na redação. Né? Quando eu estiver falando sobre a internet, que envolve a questão da privacidade, princípios, garantias, ofensas e tudo mais, por meio da internet. Está tudo dentro dessa perspectiva. Inclusive usando essa lógica da Constituição da Internet. Próximo. Lei Geral de Proteção de Dados. Muito recente, tá? Lei 13.709/2018. Estabelece regras sobre a coleta, armazenamento, tratamento e compartilhamento de dados pessoais, com o objetivo de proteger a privacidade dos indivíduos. A LGPD, que é a sigla que eu posso usar na redação depois para não repetir toda a ideia, foi inspirada no Regulamento Geral de Proteção de Dados, GDPR, da União Europeia. Inclusive tem o histórico dessa legislação para a gente usar na redação. E aí eu posso usar a questão da privacidade mesmo, se o tema for privacidade. Nas redes sociais, eu simplesmente lanço essa lei com propriedade, sabendo o que ela significa. E, inclusive, quem ela copiou. Tá vendo? É um grau de informação que o corretor do Enem não vai esperar. Ele não espera esse grau de informação. Marco legal das startups, que passa batido por todo mundo. Ela é muito recente, ó, 2021. Visa fomentar um ambiente de negócio para startups no Brasil.
estabelecendo incentivos, simplificações e medidas de apoio para o desenvolvimento dessas empresas, incluindo a facilitação do acesso a investimentos e a criação de ambientes regulatórios mais flexíveis. Aqui é quando eu estiver falando especificamente sobre os novos ramos da economia digital, entende? Eu posso fazer isso, lançar mão de falar na minha redação sobre as startups e trabalhar essa concepção aqui específica, e citando o marco legal das startups. Lei do Bem, olha só, 11.196/2005, ela já tem um tempo, estabelece incentivos fiscais para empresas que realizam pesquisa, desenvolvimento e inovação tecnológica no Brasil. Tá vendo? Eu tenho desenvolvimento tecnológico no Brasil. Cara, olha essa lei. Se eu estou falando sobre esse tema, essa lei casa com esse assunto. Esses incentivos incluem a redução de impostos de renda e a possibilidade de dedução de despesas com pesquisa e desenvolvimento. Cara, isso é um estímulo claro ao desenvolvimento tecnológico no Brasil. O nosso tema dessa semana é exatamente esse, desenvolvimento tecnológico no Brasil. Onde é que vocês usariam essa lei aqui se vocês não estivessem vendo agora nessa perspectiva? E aí você vai dizer, Diego, eu procuraria, pesquisaria, sei lá, reviraria a internet e não acharia um dado importante como esse para usar na redação. Porque é muito aleatório, é o que eu estou dizendo a vocês. Da maneira como eu estou procurando aqui, eu estou levando em consideração os 4 pilares do Enem. Contexto, opinião, fato da atualidade e a normatividade. E eu estou digitando desse jeito. Olha como eu digito. Pra só fechar aqui eu mostro a digitação. A última, marco regulatório da inteligência artificial em discussão. Já pensou se o tema do Enem fosse inteligência artificial em discussão no Brasil? E você sabendo isso aqui, ó, atualmente em discussão no Congresso Nacional, busca estabelecer diretrizes e regulamentações para o uso responsável da inteligência artificial no Brasil, abordando questões como transparência, responsabilidade, ética e proteção dos direitos individuais. E a 6, Lei de Inovação, Lei 10.973/2004. Regulamenta medidas de incentivo à inovação tecnológica no ambiente produtivo, acadêmico e governamental, promovendo parcerias entre universidades, empresas e instituições de pesquisa, além de estabelecer mecanismos de estímulo à proteção da propriedade intelectual. O que eu fiz nesse material? Eu reuni, eu compilei aqui, ó, em 4 blocos, aqueles que eu falei para vocês que são os pilares do repertório no Enem. Né? Momentos históricos relacionados ao desenvolvimento tecnológico, está aí o 7. Opiniões de personalidades sobre desenvolvimento tecnológico, principais fatos sobre desenvolvimento tecnológico da atualidade e principais legislações sobre desenvolvimento tecnológico no Brasil. Por que fazer desse jeito, nesse passo a passo? Vocês viram quando eu digitei lá no chat GPT no início? Se eu digitar qualquer coisa, se eu digitar de qualquer maneira, ele me leva para outra perspectiva. Digitando desse jeito aqui para qualquer tema, a gente tem exatamente o que a gente precisa para o Enem, entende? Os 4 pilares. Vocês viram que eu digitei lá qualquer coisa, fatos, momentos, e quando eu coloquei lá, ele me deu outras coisas, especificamente. Deixa eu ver se eu consigo colocar aqui para a gente ver rapidinho. Aqui, ó. Olha o que ele me deu. Eu coloquei desse jeito aqui, ó. O primeiro, né? Desenvolvimento tecnológico ocorre, ó, contextos relacionados ao desenvolvimento tecnológico. Se eu não digitar do jeito que eu digitei lá na folha que eu mostrei para vocês agora, olha o que ele me joga enquanto contexto. Tecnologia da informação, ciência da computação, como se ele estivesse só jogando informações relacionadas ao tema, mas não para o que eu quero na redação. Os momentos históricos relacionados, tá? Aí outra coisa que eu digitei, ó, acontecimentos marcantes relacionados com o desenvolvimento tecnológico. O que é que eu estou procurando aqui? Eu estou procurando os fatos, né? Atualidade. Ele me dá coisas, ó, avanços em inteligência artificial, desenvolvimento de veículos autônomos, que eu não conseguiria usar bem no desenvolvimento tecnológico lá, na perspectiva que o tema me pede. Se eu digitar outras coisas de qualquer maneira, ele vai me lançar para outras perspectivas que não aquelas que eu estou pedindo. Quer ver aqui, ó? Lá eu lancei normas, né? Se eu fizer isso, ó, legislação, vejam bem o que vai acontecer. Legislação sobre desenvolvimento tecnológico. Olha o que ele vai me fornecer. Já foi muito mais amplo do que eu fiz lá. Lá eu falei em normatização voltada para o Brasil. Olha como ele vai numa perspectiva muito mais geral. Ele traz aqui privacidade e proteção de dados. Leis com o Regulamento Geral de Proteção de Dados,
na União Europeia e leis de privacidade em outros países definem como as empresas devem coletar, armazenar e usar dados pessoais, além de garantir direitos individuais à privacidade. Ou seja, seria interessante se eu for fazer um paralelo entre a legislação global e a legislação brasileira. Aí é interessante eu lançar a mão disso aqui no início da minha redação, entende? Mas para fazer da maneira como eu estou mostrando para vocês, com mais especificidade, assim fica mais interessante. Ó. Desse jeito aqui, a gente tem muito mais especificidade e pode começar a articular a redação dentro do parâmetro que o texto do Enem pede para a gente, porque sempre envolve o Brasil. Então, aí aqui eu monto agora uma cartilha específica para o tema desenvolvimento tecnológico. Está aqui, ó, 4 blocos específicos relacionados a um tema que a gente pode simplesmente escrever aleatoriamente se a gente não sabe disso. A gente não consegue planejar dentro das estruturas que eu mostrei para vocês nas aulas anteriores uma linha de raciocínio coerente e dentro de uma perspectiva mais objetiva, combinando repertórios. Aqui eu posso combinar. Eu posso pegar, por exemplo, aqui, ó, a revolução, a descoberta, a invenção do computador ou da internet, aqui, ó, ou a revolução digital. Se eu estou falando de desenvolvimento tecnológico, inclusive eu posso pegar a revolução industrial nessa perspectiva, né, que teve uma transformação radical da sociedade, da economia e do modo de vida. E aí eu trago para o desenvolvimento tecnológico voltado para, no fato atual, ó, ou na legislação, fato aqui, tecnologia de saúde digital. Eu posso falar, por exemplo, como essas tecnologias ou desenvolvimento tecnológico tem impactado na área da saúde, tão importante para a vida coletiva. Eu faço um recorte, falando do geral, desenvolvimento tecnológico, e uso isso como exemplo. E aí uso o fato da Covid-19, que acelerou a adoção de tecnologias da saúde digital e tudo mais. Eu faço uma combinação de repertórios que vão fazer mais sentido para quem está corrigindo. Eu não sei se eu deixei isso claro aqui hoje nessa apresentação, porque toda a redação que nós vamos fazer agora dos eixos, esse é o eixo tecnológico, né? Desenvolvimento. Essa aqui vai ser a nossa base de repertórios. Perfeito? Então, eu vou mandar o tema agora para o grupo. Vocês vão ver que o tema é sobre isso, desenvolvimento tecnológico. E vou lançar isso aqui também junto do tema. Para quê? Toda a redação agora nós vamos fazer isso. Agora chegou o momento da gente começar a gravar repertórios e utilizá-los de maneira eficiente dentro da redação, de acordo com o nosso plano de texto. Quando isso acontecer, vocês vão ver que aquela unidade de planejamento que eu cobrava no início vai encontrar uma unidade de repertório agora, diferente do que os alunos estão fazendo para o Enem. O Enem pede isso aqui desde o início, tá? E aí, qual foi a grande diferença? Se você for procurar de maneira aleatória, você vai pensar em várias coisas para utilizar na redação. Isso vai deixar lacunas, como tem deixado e os corretores não estão penalizando. Mas se ele realmente usar o manual, o corretor, e ele visualizar que é uma quebra, uma ruptura no planejamento, no fluxo de raciocínio, ele penaliza na 2, na 3 ou na 4, certo? Com um aparato, uma visão específica mais clara para a gente de como a gente tem que ver a redação, um contexto histórico-geográfico, uma opinião de uma celebridade específica, de uma personalidade, um fato atual relacionado àquele tema, ou uma legislação brasileira voltada para aquele tema, você trabalha com muito mais eficiência, vai despertar a atenção do corretor, porque você não está forçando o repertório para combinar com aquele eixo, que é o que todo mundo tem feito. Tendo em vista que, por exemplo, situações como aquela do Sísifo foi amaldiçoada a empurrar uma pedra até o topo da colina e no final do dia essa pedra rolava, tendo ele que fazer tudo novamente no dia anterior. Assim são os surdos no Brasil. Aí está chamando o surdo de amaldiçoado. Ele não viu que esse repertório foi forçado, mas o corretor aceitou. Entende? Não tinha nada a ver com o tema. Ele fez uma anexação, no mínimo, na minha esdrúxula, muito esdrúxula. E os corretores, por não ver uma redação toda concatenada dentro do próprio eixo, dentro do próprio tema, eles não têm parâmetro para julgar. E aí, redações que não mereciam 1000 estão nota 1000. Esse modelo aqui que a gente vai trabalhar, ele vai estar sempre dentro do eixo, focado na perspectiva que a gente precisa. Então, assim, o tema dessa semana é desenvolvimento tecnológico no Brasil. Os nossos repertórios vão sair desse material aqui. Eu só quero ver como é que vocês articulam isso, fazem a escolha, né, do repertório de um desses aqui, dos blocos, ou de um de cada, por exemplo, combinando esses repertórios dentro de um fluxo de raciocínio de repertórios. Beleza? A nossa grande questão é essa. Se isso acontecer, nós temos o parâmetro ideal para o Enem.
Espero que aconteça, porque nas correções a gente vai ajustar isso. Beleza, pessoal? Essa aula teve que ser breve assim desse jeito, porque eu passei um tempo fazendo essa compilação para mostrar para vocês aqui. E aí eu já estou meio que ansioso para lançar no grupo e vocês começarem a analisar para ver se dá para fazer alguma coisa ou não. Eu fui claro nisso que eu apresentei para vocês? Beleza, Line? Tranquilo. Deu para entender, né? Francisco também, valeu pela confirmação. Kaline, beleza. Tá aí, Jonatas também. Tá. Camila, ficou claro também? Sim, professor. Ah, beleza então, tranquilo. Então, essa semana a gente já começa a trabalhar nesse formato, tá? Projeto de texto mais projeto de repertórios. Ou seja, as duas coisas têm que estar num plano perfeito, sabe? Numa linearidade perfeita. Quando vocês conseguirem fazer isso, vocês vão sentir como o texto de vocês vai ficar totalmente diferente do que vocês têm feito até hoje. Por quê? Porque é bloco específico para o tema cobrado. É isso que o Enem quer. E não é isso que ele tem visto. Ele tem visto o pessoal forçando a barra. E ainda assim eles dão 1000 para algumas redações. Beleza, pessoal? Obrigado pela presença de vocês. Eu vou disponibilizar esses materiais agora no grupo. E mãos à obra para a gente ter essa noção específica de que vai ser possível trabalhar vários eixos com um plano específico do que a gente precisa. Beleza? Qualquer dúvida, estou à disposição de vocês. Valeu, muito obrigado aí. Eu que agradeço. Né?